Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco segue monitorando o mercado em busca de um zagueiro e mais um zagueiro está na mira do Vasco. O Vasco está querendo tentar fechar a contratação de um zagueiro o mais rápido possível. Além do Tolói e também do Guti, o Vasco estaria interessado em um jogador do Fenerbahçe da Turquia. Vamos falar também aqui da chegada de reforço ao Rio de Janeiro. Também os jogos contra o Atlético Paranaense. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Valeu, galera aí que tá dando voto de confiança e se inscrevendo aí no nosso canal aí, tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar aí o Atlético Paranaense, primeiramente pelo Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, e todos os ingressos foram vendidos para essa partida. Vamos ter casa cheia nesse jogo pelo Brasileirão e de quebra também vamos ter o retorno aí do Verratti à titularidade no ataque vascaíno. Ainda temos a esperança do Felipe Coutinho também ser relacionado para essa partida tão importante contra o Atlético Paranaense. A tendência é que ele fique pelo menos no banco de reservas e esteja com a maior condição para enfrentar o Atlético na Copa do Brasil. Ainda não sabemos se o Alex Teixeira também irá retornar agora ao time do Vasco. A tendência é que não tivemos nenhuma novidade quanto ao jogador. Ele foi visto treinando lá no CT, mas ainda não temos novidades se ele vai ser pelo menos relacionado para esse jogo do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. A tendência é que o Vasco entre em campo aí pelo Brasileirão com um time titular, Ainda não temos novidades se o Vasco vai fazer algumas alterações, se o Rafael Paiva vai utilizar o time misto nessa partida. Durante esse final de semana devemos ter alguma novidade quanto à provável escalação do Vasco, quanto aí aos treinamentos, Sempre antes da partida vaza aí uma ou outra alteração no time, pode ser que tenhamos várias alterações, já que o Vasco nessa mesma semana que vem vai enfrentar o mesmo Atlético Paranaense em São Januário, o jogo que é mais importante, na minha opinião, do que o jogo do Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Vasco faça bons jogos e que vença o Atlético Paranaense. Detalhe que para o jogo contra o Atlético na Copa do Brasil, na quinta-feira, já foram vendidos aí mais de 10 mil ingressos. Corre lá se você é do Rio de Janeiro, quer assistir o Vascão vencer o Atlético lá em São Januário. E a gente sabe que a torcida vascaína ela é diferente, Esgota rapidamente os ingressos para você não ficar sem ir no jogo. Compra logo seu ingresso aí, porque já tem mais de 10 mil vendidos. Deixe nos comentários aí o que você espera para esse jogo tão importante contra o Atlético Paranaense. Detalhe que esse jogo só vai ter transmissão do Prime Video lá da Amazon. Você tem que fazer uma assinatura para poder assistir essa partida. É exclusivo do Prime Video, não passará na Globo, não terá transmissão no Sport TV e tampouco no Premier Clubs. Somente no Prime Video, tanto o jogo de ida e o de volta, para você ficar aí bem informado. Não se esqueça que é somente nesse sistema de streaming aí que você vai poder acompanhar o jogo do Vascão. Bom, pessoal, novo reforço do Vasco, o atacante Jean Menezes desembarcou na madrugada de hoje lá no Rio de Janeiro, Ele chegou falando aí sobre as suas principais características. Jogador de 31 anos, chega aí com um contrato indefinitivo junto ao Vasco. A tendência é que ele fique por 2 temporadas ao nosso clube. Deverá assinar o contrato hoje, fazer exames médicos e ser oficializado pelo clube aí nos próximos dias ou talvez até mesmo hoje. Muito possivelmente ele não terá condição de jogo aí na segunda-feira, mas possivelmente pode ser que ele esteja relacionado aí para a partida da Copa do Brasil na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O jogador de apenas 1,63 m falou que a sua principal característica é partir para cima e seguir em frente e ajudar seus companheiros. Ele espera fazer o que a equipe precisa e também o que o técnico precisa. Ele gosta de jogar pela ponta esquerda e também pela ponta direita. Normalmente ele prefere jogar pela esquerda, cortar para dentro e chutar para o gol ou dar um passe para um companheiro em melhor condição. Ele diz também estar muito feliz de fechar com o Vasco e chegar em um clube tão grande, com convocações para a seleção chilena e as 7 temporadas como titular lá no futebol mexicano, onde defendeu o León e também o Toluca. O Jean atua, como eu disse, na ponta esquerda, tem número alto de assistências e passes para finalizações. O fator de ser baixinho também chama bastante atenção, já que isso aumenta muito a sua velocidade. Dado curioso é que no Campeonato Brasileiro ele será o terceiro jogador mais baixo aí, Ele só é mais alto do que o Soteldo do Grêmio, que mede 1,59, e o Janderson do Atlético Goianiense, que mede 1,61. Ele chega aí para ser o 5º reforço do Vasco nessa janela de transferências. Vale ressaltar que o Vasco já fechou com Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues.
e agora fecha com o chileno Menezes, que pediu aí informações ao Pablo Galdames e também ao Luan, ex-zagueiro do Vasco, ex-zagueiro do Palmeiras, que está atuando no futebol mexicano também. Deixe nos comentários o que você espera do Jean Menezes, é um jogador aí desconhecido, e esperamos que ele ajude ali o Vasco na ponta esquerda. Tem o David, mas ele vai lutar com o David ali pela titularidade na ponta do Vasco. Bom, e o grande assunto do momento vem sendo a busca do Vasco aí por um zagueiro, né, cara? Vários nomes começam aí a ser especulados. Somente ontem já tivemos 2 nomes e hoje mais um zagueiro chama a atenção do Vasco. Ontem a gente já trouxe um vídeo aqui muito bacana falando sobre o Rafael Tolói e também o Rodrigo Guti, que são jogadores que o Vasco tem interesse, né? O Rafael Tolói está na Atalanta, apesar de ter contrato, ele ficou balançado com a possibilidade de trabalhar no Vasco, de jogar no Vasco, e o seu staff considera sim uma possibilidade de jogar no Vasco ainda nessa janela de transferência. Não é uma negociação fácil, o Vasco vai ter que oferecer, claro, um alto salário ao jogador, já que ele é peça imprescindível na Atalanta. Ele não descartaria jogar no Vasco nesse momento. A vontade do jogador inicial seria continuar no futebol europeu, mas com o desejo do Vasco em contratá-lo, teria balançado o jogador por defender um clube tão grande, né? Vale ressaltar que o Tolói já jogou aqui no Brasil, no Goiás e no São Paulo, até se transferir para a Atalanta da Itália e também jogar na seleção italiana e ser campeão da Euro 2020. O jogador, como eu disse, está com 33 anos, é um jogador muito experiente, com certeza chegaria para ser o xerifão da zaga do Vasco. O outro nome é um zagueiro mais desconhecido, jogador mais jovem, de 23 anos, que é o Rodrigo Guti, que está atuando no Fortuna Sittard da Holanda, atuou também na Atalanta na categoria de base, quando saiu do Coritiba para o futebol italiano. Também foi emprestado pela Atalanta ao Pescara da Itália até se transferir para o futebol holandês, onde está já há algumas temporadas. É um zagueiro desconhecido, mas que o Vasco está analisando. Ele também tem um contrato longo lá no futebol holandês e o Vasco terá que tentar fazer alguma proposta por empréstimo, com opção de compra, com obrigação de compra, para fechar com esse jogador, a menos que ele tente rescindir o seu contrato lá no Fortuna Sittard para fechar com o Vasco. Ainda não tivemos novidades se o jogador manifestou algum interesse em defender o nosso clube. Fato é de que o Vasco trata esse nome como um plano B ao Rafael Tolói. E hoje também surgiu informações aí de um plano C no Vasco, cara, que seria aí o zagueiro Luan Pérez, jogador aí experiente, de 31 anos, que tem passagem por vários clubes aqui no futebol brasileiro. Jogou na Portuguesa, jogou no Red Bull Brasil, jogou na Ponte Preta, Santos, Fluminense, até se transferir para o futebol europeu, jogou no Olympique de Marseille juntamente com o Payet, que está hoje no Vasco, também passou aí pelo Fenerbahçe, clube atual do jogador, onde ele tem um contrato um pouco mais longo, só que ele não quer permanecer na Europa, e hoje Vasco e Santos estariam disputando a contratação do jogador, que inclusive, de acordo com informações, já está no Brasil para negociar sua volta ao futebol brasileiro. Além desses 2 clubes, o Vasco e o Santos, teria um terceiro clube que teria demonstrado um certo interesse no Luan Pérez. É um jogador canhoto que atua pelo lado esquerdo, chegaria claramente também para ser titular da zaga do Vasco. Pode ser que o fator Vasco estar na primeira divisão seja um diferencial na hora dele escolher, né, cara? Apesar dele ter passagem já pelo Santos, mas o Santos hoje é um time de segunda divisão. Pode ser que para a carreira do jogador, logicamente, seja muito mais interessante jogar no Vasco. Um Vasco mais organizado aí do que nos últimos anos e muito mais organizado que o próprio Santos, né? É mais atrativo aí para os jogadores no mercado. O Vasco tem ambições, deseja ser campeão da Copa do Brasil, disputar a Libertadores no ano que vem. Isso atrai muitos jogadores. Eu acho que isso tenha balançado também o Rafael Tolói, porque é um jogador muito experiente, né, cara? Com certeza, ele também olhando para o elenco do Vasco, vê que ele tem um Payet, tem um Felipe Coutinho, tem um Verratti, tem jogadores de qualidade. Isso também mexe com os jogadores. E faria o Tolói até mesmo reconsiderar uma possibilidade de permanecer na Atalanta, onde o jogador é ídolo, capitão do time, para vir jogar no Vasco, né? Isso seria muito bom, com certeza. Dos 3, o Tolói, na minha opinião, é o melhor disparado. Talvez o Luan Pérez seria a segunda melhor opção, apesar do Rodrigo Guti ser um jogador jovem, pode ser um potencial a ser desenvolvido, mas ele atua numa liga muito mais fraca do que a Liga Turca e também a Liga Italiana, né? Ele está no campeonato holandês, num clube menor. Vamos aguardar e ver como que vai ficar essa situação, a definição do Vasco para fechar com o zagueiro. Esperamos que pelo menos um desses 3 seja contratado. De preferência, seria bom ter os 3, né? O Vasco mandava embora ali o Rojas, mandava embora o Del Pelé e trazia os 3 para ter uma zaga muito mais forte. Só que a realidade financeira do Vasco é muito diferente. O Vasco hoje não tem muita grana para investir em jogadores. Deixe nos comentários qual dos 3 você gostaria de ver no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos. É nóis.